E professor, a gente tem percebido a presença da inteligência artificial cada vez mais na agricultura, né? Em todas as áreas, na agricultura também. É isso mesmo. E no show rural, um equipamento chamou a nossa atenção. Trata-se de um sistema inteligente capaz de identificar em tempo real, através de imagens, as plantas daninhas na lavoura. Esse sistema é adaptado ao pulverizador, que só faz a aplicação no momento correto. E o assunto agora no Agrofag é a economia do uso de herbicidas. E para falar sobre esse assunto, a gente vai mostrar para vocês um equipamento que traz aí um nível tecnológico bem alto e que mostra na prática para o produtor rural que é possível sim ter essa economia efetiva. Então, sobre esse assunto, a gente vai conversar com o Fernando Cardoso, que é engenheiro eletrônico da WeedVision. Vision. Seja bem-vindo, Fernando. É um prazer, Daniela. E aí, conta pra gente, esse equipamento tem essa capacidade por meio de inteligência artificial, é isso? Exatamente. Esse equipamento, o objetivo maior dele é a redução da aplicação de herbicidas. Ele é dotado de um sistema de inteligência artificial que faz a classificação e a seleção de ervas quando ele está aplicando. Então, em real time, eu consigo saber qual planta eu estou pulverizando. Nesse contexto, nós conseguimos abrir as válvulas do pulverizador somente na planta de interesse. Então, nesse caso, você citou, né, que é tempo real. De que maneira ele consegue ter essa função? É por meio de câmera, por meio de sensores? Como que acontece? Na barra do pulverizador, nós instalamos esse conjunto de câmeras, cada câmera a 1 metro de distância uma da outra, e essas câmeras estão o tempo todo filmando o solo à frente do pulverizador, de forma que elas conseguem detectar as plantas e já em seguida fazer o acionamento dos bicos de pulverização. Ela tem, então, esse sistema para identificar para o bico do pulverizador quando ou não aplicar isso? Exatamente. A inteligência artificial embarcada dentro desse sensor faz o processamento da imagem e classifica a região que essa planta daninha está e vai acionar um bico de acordo com a planta. E a identificação também é possível ser feita com esse equipamento junto de outros modelos de pulverizador? Como é que acontece? Exatamente. Esse aqui é só um modelo protótipo, mas na prática nós instalamos em todos os modelos de pulverizadores, tanto no mercado nacional quanto das máquinas importadas. E em relação ao uso dele, né, esses testes que você vem fazendo, já tem anos aí que você falou para mim que vocês já estão desenvolvendo essa tecnologia, como é que está sendo no campo para o produtor? Está sendo muito interessante. O produtor é bastante relutante, ele não acredita na tecnologia. Quando ele vê os números que a gente está falando de 60%, 70%, 80%, em alguns cenários 90% de economia de herbicida, o produtor ele sempre tem um pé atrás, porque é uma tecnologia disruptiva. Então nós estamos quebrando um paradigma e nesse contexto o produtor ele começa a visualizar esse resultado. Os testes são exatamente para isso, para mostrar para ele que é possível. E em relação aos outros produtos aí que a gente possui no mercado, né? Alguns deles a gente já conhece, quem está em casa já conhece também, né? Que é por meio daquele mapeamento das plantas daninhas no campo e após isso faz esse mapa, né? Para identificar, para pulverizar em certos pontos. Então esse equipamento se diferencia pelo tempo real. Exatamente. Nós não temos a necessidade de fazer um mapeamento prévio, então eu consigo colocar minha máquina para trabalhar já no instante em que eu vou entrar na lavoura, o processamento começa a acontecer. Após a aplicação, nós temos mapas e relatórios que servem simplesmente para o gestor da fazenda ter dados concretos de como foi essa aplicação, das regiões que estavam mais afetadas, da planta daninha que era o maior problema dele. E para lidar com essa tecnologia, o produtor hoje recebe esse auxílio, vocês da própria equipe conseguem aí trazer treinamentos, ele consegue ter acesso a esse banco de dados para usar lá na frente também, como é que acontece? Esse tipo de trabalho é um trabalho consultivo, então é um equipamento que tem uma certa complexidade, é um desafio para o operador, mas na prática nós tentamos, do ponto de vista de engenharia, trazer da forma mais simples possível para o operador, para ser o mais intuitivo possível, e durante a instalação, nos primeiros meses, nós fazemos acompanhamento e estamos o tempo todo em contato com o produtor para que ele tenha a melhor eficiência do equipamento. E aí o foco de vocês também é trazer sustentabilidade nesse uso um pouco mais restrito aí desses herbicidas? Exatamente, né? É uma preocupação crescente a contaminação de águas, contaminação de solos, degradação do meio ambiente de uma forma geral. E um ponto de partida para nós continuarmos produzindo, ter uma agricultura sustentável de larga escala, a redução do herbicida, o uso consciente, é provavelmente um dos primeiros passos. E esse equipamento ele vem de encontro a isso e faz exatamente isso. É um equipamento que vai inibir qualquer tipo de pulverização aonde não é necessário.
Muito bem. Fernando, obrigada pela sua participação aqui com a gente. A gente quer ver, então, esse equipamento operando no campo daqui para frente. A gente segue acompanhando vocês, a evolução aí. Muito obrigada. Obrigado a você. Que interessante esse sistema, né? E lembrando que o equipamento foi demonstrado pela empresa no espaço da UniOeste, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, e está em fase de validação.